Pai Nosso, série da Netflix e os propósitos da vida sem filhos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi bater um papo com vocês a respeito de um tema muito complicado sobre o qual eu sempre relutei em falar, porque as minhas opiniões a respeito da questão podem não ser muito populares. Mas, recentemente, eu vi um documentário na Netflix, que é um documentário de um capítulo só, tipo praticamente um filme, que se chama Pai Nosso, que mexeu bastante comigo, me fez refletir bastante a respeito desse tema. E, em função disso, eu vou gravar para vocês aí um pouco um conteúdo a respeito desse tema, tá? Já fica o alerta que nesse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, feche esse vídeo, vá lá na Netflix, assista o documentário, vale a pena. Documentário lá chamado Pai Nosso. E aí depois você volta e vê aqui as opiniões do Ezequiel, tá bom? Caso você deseje. Bom, então é isso. Então, já que o pessoal que não gosta de spoiler já saiu do vídeo, vamos lá. O documentário é sobre um médico chamado Donald Klein, que ele era um especialista em fertilização humana ali no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E basicamente, qual que é o resumo da ópera? Ele, então, atendia casais que tinham problema para engravidar, e quando o problema era detectado no homem e não na mulher, ele propunha um tratamento de pegar um doador de esperma, fazer uma inseminação artificial na mulher, e aí ter o filho só da mulher, mas criado também pelo homem, pelo casal ali e tal, e etc. Esses doadores de esperma supostamente deveriam ser os residentes, né, os estudantes de medicina dos hospitais ali da região onde ele trabalhava e tudo mais. Só que malandramente o nosso amigo Donald Klein, ele substituía o esperma dos supostos doadores pelo esperma dele mesmo, nas questões aí de uma forma geral, nos procedimentos de uma forma meio que geral. Então, o que acontece? A história do documentário é bem construída, é bem feitinha, eu não vou aqui também contar todos os detalhes, mas basicamente o que acontece? Uma das meninas que era filha, né, desse procedimento do Donald Klein, ela ficou curiosa para saber não meramente assim quem era o pai biológico dela, mas se ela tinha irmãos, porque os pais dela haviam, né, explicado para ela que ela não era filha do pai, né, do cara que criou ela, porque ele não podia ter filhos e tal, e aí fizeram uma inseminação artificial, e ela ficou curiosa, falou assim, que legal, interessante, e será que eles usam o esperma do mesmo doador para mais de uma doação, e aí eu posso ter irmãos? Aí os pais dela explicaram para ela que sim, que até 2 ou 3 espermas poderiam ser doados aí, né, espermatozoides e tal. Então, por exemplo, cada doador de esperma poderia ter 2 ou 3 filhos aí em situações mais ou menos semelhantes, não mais do que isso, tá, para você não, né, começar a criar uma horda de gente aí, filha do mesmo pai, em termos aí desse tipo de coisa. Então seria lá a regra do negócio, né, da clínica de fertilização in vitro. E aí, basicamente, essa menina ligou lá para a clínica, falou com o Donald Klein, dizendo assim, olha, eu sou uma das meninas que nasceu aí no contexto do que vocês fazem aí na clínica, meu nome é tal, o nome do meu pai e da minha mãe é tal, e eu queria saber se o doador que doou esperma, no caso dos meus pais, se ele também doou para outros casos e se eu tenho irmãos. Eles me disseram aqui que eu posso ter 2 ou 3 irmãos e caso eu tenha irmãos, eu queria ter o direito de conhecer eles. Porque eu sempre quis ter irmãos, meus pais não quiseram ter outro filho, eu sou filha única. Então eu queria saber se eu tenho irmãos ou não. Você pode me dizer? Aí isso que o cara foi bem seco e grosso com ela, dizendo assim, olha, que esses registros são confidenciais, não pode, não tem, pá, e acabou. E meio que a menina não se satisfez com a resposta do cara e meio que começou a cavucar. E aí o final da história é assim, um negócio cabuloso, né? O resumo da ópera é que esse cara, esse médico, Donald Klein, ele trocava, né, o espermatozoide dos supostos doadores pelo espermatozoide dele
e fertilizava a mulherada toda do negócio dele lá, da clínica de fertilização. E até o presente momento foram descobertos mais de 90 filhos do cara, meio que ali naquela região, né, das pessoas, dos casais que tinham problema para ter filho. Inclusive, esse é um número não fechado, pode ser que tenham mais e não foram descobertos ainda. À medida que as pessoas vão procurando aí essas coisas de fazer teste de DNA e não sei o que, aí elas vão se conectando aí a bancos de dados e sites que trabalham com essas coisas, e aí vai vendo que tem um monte de irmão, né? É muito interessante o documentário. E aí, esse documentário assim, me fez pensar profundamente. Porque o que acontece? Eu nunca expus muito assim as minhas opiniões a respeito de ter filho ou não ter filho. Mas assim, eu, Ezequiel, tenho uma dificuldade imensa com a perspectiva, com a ideia de ter filhos, tá bom? E é uma questão pessoal. Isso não é algo que eu pense que seja uma regra para as outras pessoas, que não sejam eu, tá? Por exemplo, eu não acho nada errado você querer ter filho, lutar para ter filho, mesmo se tiver dificuldade de buscar ajuda, ter esse sonho, ter esse desejo, porque eu entendo, tá, perfeitamente que ter filho deve ser uma das experiências mais fantásticas da vida possível na face da Terra, e que é uma coisa absolutamente normal, absolutamente natural e etc. Mesmo que haja muitas objeções para a ideia de se ter filho num mundo como que a gente vive, ter filho ainda permanece algo absolutamente normal e natural. Ninguém deve ser recriminado por esse desejo, como se estivesse desejando algo que não deveria desejar e coisas do tipo, tá? Eu sou uma pessoa que tem total consciência disso, beleza? Só que na minha experiência particular, ter filho pra mim é um negócio do tipo assim, cara, só vai acontecer se for acidente, porque se for da minha vontade eu nunca vou ter filho. E essa é uma coisa assim um pouco pesada na real, assim, de pensar, porque se eu tiver que realmente explicar para vocês como que eu me sinto, como que eu penso a respeito desse tema hoje, provavelmente alguns de vocês assim poderiam ficar até mesmo assim triste, né? Porque é uma coisa um pouco pesada, né? É como você abrir mão de uma coisa assim muito importante, muito, sei lá, assim, transformadora, muito legal, em nome, assim, sei lá, de medo, de trauma, de sentimentos, assim, e raciocínios, assim, que envolvem o lado negativo da vida, né? Que inclusive tem que ver com uma questão muito complicada do ponto de vista psicológico, né? Que é assim, quem não deseja procriar é como se tivesse uma ideia assim de que a vida não vale a pena, né? E assim, é como se quisesse não existir, né? Por exemplo, se o meu pai pensasse como eu penso e agisse como eu ajo, eu não existiria, né? Tipo, essa aqui é real, né? E isso é uma coisa assim, super maluca, super interessante, super complexa e que, tipo, envolve assim, um certo lado pesado, triste, ruim, complexo, estranho, diferente da maioria das pessoas. Seja como for, eu, Ezequiel, sou muito bem resolvido em relação a essa questão, tá? Eu e a Carol também, a gente já conversou muito sobre isso. E não é o caso de que a gente tenha batido o martelo, tipo assim, não vamos ter filhos sob nenhuma hipótese e acabou. Não, isso não é assim na nossa vida, tá? Essa é uma decisão para agora. Se daqui a pouco isso vai mudar ou não, sei lá por quê, não sei, tá? E isso é uma coisa que a gente é aberto a pensar um pouco, a orar, avaliar um pouco. E também sempre existe um pouco o lance de que se você transa, você tem um certo perigo de ter filho mais cedo ou mais tarde, mesmo que você tome remédio, mesmo que você faça alguma coisa assim para fazer tipo contracepção, certo? Sempre existe uma certa chance teórica de os métodos todos falharem e tá lá a criança lá no ventre e é isso aí, né? E caso isso aconteça, a gente com certeza vai ficar feliz, vai amar, vai cuidar da melhor forma e etc. Mas se for uma coisa assim que depender da escolha bem consciente e específica, tipo apertar um botão, ó, se você apertar esse botão aqui, você tem um filho. Se você não apertar, você não tem. Eu não vou apertar esse botão aí, tá bom? E assim, e não é exatamente porque
eu tenho uma visão absolutamente negativa da vida, eu não queria existir, eu não quero, sei lá, procriar a espécie e passar os meus genes para frente tipo, procriar mesmo, né? Levar avante, assim, um legado que envolva essa questão de filhos e tal, que é uma das coisas meio que centrais da vida humana, assim, né? Que inclusive tem que ver com aquilo que mais ou menos preenche a vida da maioria das pessoas, que são os seus filhos, né? Quando você tem filhos e filhas aí, ou seja, um ou mais, a sua vida se torna preenchida com aquele conteúdo ali, né? Tanto de cuidar, de educar, de formar a pessoa, quanto mesmo depois dela ser adulta ou mesmo idosa, se você ainda estiver vivo, você acompanhar, né? Se trabalha, se não trabalha, se está saudável, se não está, se tem dinheiro, se não tem, se está bem, se não está, e o que acontece, o que não acontece, quais são as reviravoltas que acontecem na vida da criatura que saiu de dentro de você e tudo mais. Então, tipo, os filhos preenchem a vida inteira das pessoas. E quem não tem filho, tipo, não tem isso que é meio que essencial, que preenche a vida. E aí, por isso também que eu quero conversar com vocês a respeito dos propósitos de vida de quem não tem filhos, tá? Só antes da gente entrar nesse tema específico, então assim, tipo, essa coisa de ter filho, ela é muito louca, ela é muito interessante, e assim, tipo, tem uma citação bem legal aí de um estudioso grego, né, de um filósofo grego da antiguidade, que ele dizia assim, eu amo demais os meus filhos para trazê-los a este mundo. Isso é o que ele respondia quando as pessoas perguntavam por que ele não tinha filho, né? A resposta dele é, eu amo meus filhos demais, mas você não tem filho. Pois é, eu amo tanto eles que eu não gostaria de trazê-los a este mundo. E assim, eu tenho um pouco de sentimentos parecidos com isso, assim, sabe? É claro, a ideia, assim, a decisão de não ter filho é uma decisão mais atual na minha vida. Eu nem sempre pensei dessa forma. E naturalmente, eu poderia ter tido filhos em vários contextos da minha vida, com as várias meninas com quem eu já transei no mundo, né? Porque para ter filho basta transar. É igual assim, para morrer basta estar vivo. Então, tipo, todo mundo que transa, mais cedo ou mais tarde, corre o risco de ter filho. E, inclusive, vamos pensar assim, existe uma pequena chance teórica até de eu ter filho e não saber. É uma chance pequena, porque caso eu tivesse engravidado alguma menina aí do passado, acredito eu que a própria menina, ou que a própria criança, sei lá, já tivesse crescido e me procurasse, me encontrasse de alguma forma. Então, acredito eu que isso não aconteceu, mas sempre tem uma chance teórica aí disso ter acontecido. Então, eu posso até ser pai sem saber, mas obviamente que isso é absolutamente intrigante, interessante e muito difícil de ser real. Mas o fato é assim, cara, de uns anos pra cá, assim, eu perdi a vontade total de ter filhos. Mesmo tendo consciência, né, da gravidade, da importância, da centralidade dessa experiência para a vida humana, especialmente no contexto assim do envelhecimento, né? Eu já vi muitos materiais assim a esse respeito e uma das principais questões é assim, né? A gente não vai ser jovem para sempre. E quem não tem filhos, em geral, tem uma velhice mais solitária, mais problemática, pior um pouco do que quem tem filho, quem tem neto, que preenche a vida com essas perspectivas a respeito dos filhos e dos netos. Nem sempre essas perspectivas são positivas, porque você também se preocupa, também tem um monte de problema. Então, tipo, se você não tem filhos e netos, você não tem nenhuma preocupação se o filho está bem, se o neto está bem, se está saudável, se não está, se tem dinheiro, se passa fome, se está fazendo crime, se está pecando, se está fazendo um milhão de coisas aí por aí. Tudo bem, você não tem essas preocupações, mas você também não tem as alegrias, né, da vida, de você realmente saber que tá bem, que tá legal, que tá crescendo, que tá desenvolvendo, que tá tudo bem, que é uma das coisas legais, assim, né. Você não tem almoço em família, você não tem Natal, você não tem feriados em geral, é reunir todo mundo, e tirar foto, e comer, e bagunçar, e brincar, e ter essas interações familiares, assim, das famílias mais amplas. Então, assim, eu tenho total noção, assim, dessas questões, mas a minha decisão em relação a esse ponto, nesse momento da minha vida, já há alguns anos, é de não ter filho, tá bom? E aí, como é que ficam os propósitos de vida? Quais são os propósitos de vida na vida de alguém que não tem filho? É uma das coisas que
aparentemente acontece é que quem tem filho até mesmo tem menos tempo para pensar em um monte de coisa, né? E também de fazer um monte de coisa, porque tem que viver ali em função dos filhos, especialmente quando eles são pequenos. Então, quem não tem isso pode se dedicar a outras coisas. Mas como essa experiência de ter filho e tal, ela é tão central, assim, ela consome tanto a vida e os propósitos da vida. Então, o propósito da vida de quem tem filho é cuidar do filho. Que meio que quem não tem fica sem propósito. E aí eu pensei assim, na minha cabeça, quais que seriam aí os propósitos da minha vida, independentemente de pensar em filhos, tá bom? E eu elenquei aqui 6 propósitos. E o primeiro deles é sobreviver. Que é um propósito interessante, né? A vida é uma coisa frágil e a gente está sempre em perigo de vida, né? A cada momento. A gente pode morrer baseado em acidente, baseado em doença, baseado em assassinato, baseado em, sei lá, em milhões de coisas que podem acontecer ao nosso redor, que venham a fazer com que a gente morra. Inclusive, a gente pode morrer de fome, a gente pode morrer de doenças em função de problemas XYZ e etc. Ok. Então, sobreviver já é um propósito que consome bastante coisa, independentemente da gente ter filho ou não, né? E aliás, né, todos esses propósitos aqui, eles também funcionam para quem tem filho, tá? Só para quem não tem. Então, por exemplo, quem tem filho quer sobreviver, tanto para sobreviver quanto para cuidar dos filhos, né? Ou para ver os filhos crescer e prosperar e tá tudo bem e tal, e etc. Quem não tem que sobreviver também. Então, funciona para os dois lados. Seja como for, sobreviver é uma arte que envolve 1 milhão de questões, né? Que inclusive tem que ver com o universo do trabalho, do ganhar grana, que tem que ver com o processo de você cuidar minimamente da sua saúde para você não morrer precocemente em função aí de problemas de saúde, que talvez você não precise ter muito jovem. Então, por exemplo, sei lá, você se afundar nas suas drogas a vida inteira e morrer com 30 anos de idade, certo? Eu já tô com 41, já não foi isso que eu fiz da minha vida. Então, eu sobrevivi por quê? Porque em algum momento da minha vida, já há muitos anos, inclusive eu parei de usar drogas e não bebo, não fumo, não uso drogas, etc e tal. E se eu continuasse fazendo isso como eu fazia quando eu era adolescente, eu já podia estar morto. Então estamos aqui cumprindo o propósito de sobreviver, né? Independentemente da gente ter filho. Então sobreviver é um propósito que tem que ver com a gente aprender a cuidar de si, cuidar da saúde, trabalhar, ganhar grana e tudo mais. Entretanto, sobreviver não é que é um objetivo pequeno, ele é um objetivo essencial, sem ele você não consegue cumprir nenhum outro objetivo, depois que você morrer acabou, pelo menos até a ressurreição. E aí, o que acontece? A gente não se satisfaz meramente com sobreviver. Tanto que, por exemplo, uma pessoa que está lá em estado vegetativo em cima de uma cama, respirando por aparelhos, ela está cumprindo o objetivo de sobreviver, mas ninguém gostaria de estar na condição dela, né? Porque está sobrevivendo em condições muito ruins, em condições mínimas. E a gente quer sobreviver não só para meramente sobreviver, mas também para prosperar. E prosperar é um conceito importante na vida, né? Independentemente da gente ter filho ou não, claro. Para quem tem filho também, porque você quer prosperar para dar boas condições, até mesmo para poder socorrer os seus filhos, caso os seus filhos estejam passando por problemas financeiros ou coisas do tipo. Seu filho vai passar fome, mas você tem 10 milhões de reais na sua conta, você vai lá e manda uns poucos milhares de reais para o seu filho e resolve o problema. Pelo menos fome não vai passar. Então, né, é legal isso. E prosperar de forma meio que geral é uma questão assim importante, é um propósito de vida. E prosperar não tem que ver só com grana, mas também tem que ver com grana. E tem que ver assim com todo um processo assim de amadurecimento, de crescimento, de realmente fazer o que gosta, ganhar dinheiro fazendo o que faz, crescer, multiplicar, melhorar, avançar. São todos ideais assim que tem que ver com essa coisa da prosperidade ou do prosperar. A gente pode prosperar mais em algumas áreas do que em outras. Então, por exemplo, a gente pode prosperar muito intelectualmente, não tanto financeiramente. Algumas pessoas prosperam muito financeiramente, não tanto intelectualmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Então tem todo tipo de prosperidade, né? Prosperidade material, psicológica, espiritual e etc. e tal.
E prosperar de uma forma meio que geral é um propósito de vida, independentemente de quem, né, também não tem filho. Você não precisa ter filho para ter o propósito de crescer e melhorar e prosperar na sua vida de uma forma meio que geral. Um outro objetivo importante de vida dentro, vamos pensar assim, de uma escada, né? Primeiro a gente sobrevive, a gente prospera, e eu coloquei aqui o verbo impactar, né? Impactar a realidade. E isso é uma coisa que você pode fazer tendo filho ou não tendo filho, né? Claro, quem tem filhos tem impactos na sociedade que são secundários em relação à sua ação particular, mas tem que ver com os seus filhos. Então, por exemplo, você foi o pai de Hitler. Então, olha o quanto que você impactou a humanidade com a sua ação de ter filho, né? Pelo que seu filho fez, matou milhões de pessoas, sei lá o quê. Assim também, sei lá, você foi o pai do Thomas Edison. Veja o impacto que você tem na realidade. O cara inventou aí, sei lá, um monte de coisa aí que a gente usa até hoje. E sem essas invenções, o nosso mundo seria bem pior do que é, né? Ou não seria tão avançado quanto se tornou, e etc. E olha o impacto gigantesco que o seu filho teve, né? Então, assim, né, você pode impactar as coisas de forma direta ou de forma indireta. Quem não tem filho não tem como impactar o mundo indiretamente através dos seus filhos, mas tem os seus impactos particulares que pode realizar naquilo que faz. Desde os mais aparentemente insignificantes até os mais grandiosos possíveis, né? Esses dias mesmo eu vi um documentário também. Só um adendozinho. Eu não sou muito de filme e documentário, não, viu? Inclusive, os filmes e documentários que eu mais gosto de ver são esses baseados em histórias reais. Tem um pernilongo calvinista aqui predestinado a incomodar. Então, são esses baseados em histórias reais, assim, que são os que eu mais gosto de ver, né? E eu tava vendo esses dias também, uns 15, 20 dias atrás, do cara que inventou o fertilizante, né, baseado em nitrogênio, que meio que salvou as pessoas de morrerem de fome e possibilitou a humanidade prosperar e crescer e ter comida para sustentar aí quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra hoje, tá? Muito legal, interessante a história desse cara. Ele era um alemão, tal, depois ele foi lutar na guerra, não lembro se na Primeira ou na Segunda Guerra, e aí ele usava também bombas baseadas em fertilizantes, e ele salvou muita gente através da sua descoberta, né, de como fazer o fertilizante lá da melhor forma possível, e ele matou muita gente também fazendo as bombas baseadas em fertilizantes lá em favor da Alemanha. E o nome do documentário, inclusive, era O Homem que Salvou Bilhões e Matou Milhões, era uma coisa meio que assim. Que aí com a invenção dele, ele salvou bilhões de pessoas, né, que hoje podem viver graças ao que ele descobriu, para plantar, né, da forma moderna, como se faz, usando fertilizante. Sem fertilizante não tem comida para as pessoas. Basicamente, todos nós morreríamos de fome se não tiver fertilizante, inclusive. O problema que está tendo de fertilizante no mundo hoje, em função da guerra lá na Ucrânia, é um problema que, inclusive, é uma das razões da inflação dos alimentos aí, que está preocupando todos nós, pelo menos todos nós que não temos muita grana aí na nossa conta bancária e podemos passar fome no futuro relativamente breve. Mas Deus não o permita e cuide de cada um. Então é isso, entendeu? Então esse cara ele teve um impacto gigantesco, né? E a gente, em tese, também cada um tem o seu impacto. Tudo que a gente faz impacta a realidade, tá? Eu estar aqui gravando esse vídeo é um impacto. Agora, se eu não estivesse gravando esse vídeo, estivesse fazendo uma invenção que viesse no futuro a mudar a vida de bilhões de pessoas, o impacto, em tese, seria maior. Mas tudo impacta a existência e a realidade. Então, você criar impacto na realidade é um propósito de vida que não depende de você ter filho para você fazer. Naturalmente, fica a seu critério o que você quer impactar ou não, em que nível você quer impactar as coisas ou não, que preço você está disposto a pagar para impactar o mundo e a vida e a realidade. Mas esse é um propósito bom assim de se manter em perspectiva, né? Ter impacto nas coisas é uma coisa prazerosa, porque nos relembra da nossa existência, né? Se a gente fizesse um monte de coisa e nada tivesse impacto nenhum, a gente teria a nossa vida absolutamente esvaziada de sentido, né? Vamos pensar assim que eu gravasse milhões de vídeos aqui falando milhões de coisas interessantes, mas nunca ninguém assistisse, nunca ninguém tivesse acesso sob nenhuma hipótese, ia perder totalmente o sentido, né? Então é muito interessante assim, né? E a gente deve ficar a nosso próprio critério, o que a gente quer impactar, como a gente quer impactar, em que nível, quanto que a gente quer estudar, quanto que a gente quer se empenhar
para que o nosso impacto seja na direção do que a gente quer ou não. A gente também não tem o controle total do impacto que a gente causa no mundo. Às vezes a gente faz uma coisa desejando o bem e impacta para o mal, ou mesmo desejando o mal e impacta para o bem. E isso é bem interessante, né? Por exemplo, sei lá, quem inventou o avião, tem aquela discussão toda lá, se foi o Santos Dumont, se foi lá os irmãos lá norte-americanos e tal, talvez inventou o avião querendo impactar a humanidade para o bem, para o transporte, para quebrar uma barreira importante para a humanidade, essa coisa de voar e etc. E impactou para o mal. Você tem caça que leva míssil, joga bomba em avião aí pelo mundo todo. Então você tinha uma intenção boa e fez uma coisa ruim, né? Então, teve consequências ruins, além de ter as consequências boas. E às vezes também tem pessoas querendo fazer uma coisa ruim e acaba redundando numa coisa boa, né? Sei lá, vamos trabalhar com a hipótese de que quem inventou a bomba atômica tinha só o objetivo de fazer o mal e matar os outros, e guerra e dominação. Mas talvez teve consequências boas. Nosso entendimento científico a respeito do átomo, a respeito de um monte de coisa, de um monte de tecnologia que surgiu, é em função disso. Inclusive, né, muitas das nossas tecnologias que fazem bem para nós hoje nasceram no contexto militar. Então elas nascem num contexto meio negativo, para matar, para destruir, para ter dominação, para ter hegemonia de um sobre o outro, mas depois acabam tendo impactos positivos quando são aplicados em outros contextos. Então é muito legal, assim, a gente pode, né, ter como objetivo de vida impactar o mundo e a realidade. Aí eu coloquei também o verbo ensinar. Ensinar também é um propósito interessante de vida, porque como que eu enxergo assim? Vamos trabalhar com a hipótese de que de fato eu nunca vou ter filho, tá? Não vai acontecer nenhum acidente, eu não vou mudar de mentalidade, e eu nunca vou ter filho. Agora, eu penso da seguinte forma, todo mundo que tem idade para ser meu filho, de alguma forma eu posso tratar como filho. Nunca vou ter, obviamente, a intimidade de um verdadeiro pai com um verdadeiro filho, mas existem algumas funções de pai que eu posso cumprir. Então, por exemplo, eu tenho 41 anos de idade hoje. Então vamos lá, que a partir dos meus 15 anos eu já pudesse começar a ter filho. A gente pode ter filho um pouco mais cedo que isso, mas 15 anos tá bom, né? Então foi mais ou menos a idade que eu perdi a minha virgindade, né? Eu perdi a minha virgindade com 14 anos. Então dos meus 14 anos até hoje eu poderia ter tido filho. Então todo mundo que está nessa faixa de idade, que seria mais ou menos aí 26 anos para baixo, poderiam ser filhos meus. E eu posso exercer alguma influência para ensinar eles um monte de coisas que eu aprendi na minha vida. Eu nunca vou ter a intimidade que um pai tem de cuidar de um filho, mas eu posso ensinar um monte de coisa para essa galera dessa geração aí. Inclusive nesse aspecto, eu acho que eu sou um pouco em dívida com a geração mais jovem, assim. Eu acho que as pessoas que mais se interessam pelo meu conteúdo, elas são um pouco mais velhas, né? Tem jovens que seguem aqui o canal, por exemplo, mas é minoria. Eu acho que a maioria do meu público tem mais de 30 anos de idade, por exemplo. Aí 30 anos já não conseguiria ter nenhum filho com 30 anos de idade, não. Mas com 25, 26 aí já dava, né? Então é interessante isso, assim, né? E ensinar é um legado legal, assim, é um propósito legal de vida, assim. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que eu conseguisse ter influência em ensinar bastante gente no mundo, dentro dessa idade aí das pessoas que poderiam ser meus filhos. Eu posso ter um impacto gigantesco na vida de uma geração, ou professores, ou pessoas influentes, etc. e tal, podem ensinar um monte de coisa para a geração mais jovem. E ensinar é um bom propósito de vida, você não precisa ser pai para ensinar. Claro, você não vai ter a experiência de ser pai para poder ensinar algumas coisas específicas sobre o que é ter filho e etc. Mas você pode ensinar teologia, você pode ensinar física, você pode ensinar filosofia, você pode ensinar lógica, você pode ensinar matemática, você pode ensinar 1 milhão de conteúdos para as pessoas, mesmo sem ser pai diretamente de ninguém, né? Isso é muito legal. Aí eu coloco o verbo influenciar também, né? Que é um nível que eu entendo que tem muito a ver com impactar, tem muito a ver com ensinar e etc. Mas é como se a gente estivesse num nível maior, de um propósito maior de vida, de não só ensinar, mas de fato influenciar, não é só informar, mas é de fato transformar a vida das pessoas. E realmente, vamos pensar assim, que no futuro pode ser que tenha um monte de gente influenciada por mim, mesmo que eu não tenha filho, a, sei lá, amar a Deus, amar o próximo, se arrepender dos pecados, ou não crer em heresia XYZ, porque o Ezequiel ensinou, impactou
ajudou as pessoas aí a entender coisas XYZ. Então, influenciar é uma coisa assim muito, muito gostosa, muito legal, que inclusive é um pouco do fundamento de tudo isso que existe na sociedade humana, das pessoas quererem poder e status, né? Quererem ter influência. Às vezes isso é usado para o bem, às vezes isso é usado para o mal, né? Status, influência, poder podem se tornar verdadeiras drogas assim na mente, no coração das pessoas que querem ter poder, querem influenciar, querem mandar, querem comandar e etc. Mas ao mesmo tempo, se você tiver propósitos santificados no coração, por exemplo, de influenciar para o bem, para Deus, para o reino, para o evangelho e tudo mais, é super legal poder ter influência, né? Alguma influência. E influenciar é igual impactar ou ensinar. A gente faz o tempo todo, em graus menores ou maiores, e podemos expandir. Então a gente pode ter como propósito de vida influenciar pessoas, independentemente disso ser num nível micro, num nível macro, a depender da nossa capacidade, da nossa esfera de influência e o que a gente está disposto a fazer para influenciar as pessoas, sim ou não. Se vai ser uma coisa feita com boas intenções ou com má intenções, com boas metodologias ou metodologias mais questionáveis e etc e tal, que também você pode influenciar as pessoas com lavagem cerebral, com burrice, com fanatismo, com maldade, dando exemplos ruins, sei lá, se eu me tornasse um ator pornô que ficasse milionário, transando com todas as meninas lindas da pornografia, e eu viesse a influenciar uma geração de meninos que gostaria de ser atores pornô para fazer isso da vida, porque é isso que eu quero. Seria uma influência péssima, mas de fato seria uma influência. Mas a gente deve, né, no nosso caso, como cristãos e tudo mais, tentar influenciar as pessoas para um lado positivo. Então imagine que eu pudesse influenciar as pessoas a cuidar bem dos seus filhos, mesmo eu não tendo filho, e amá-los e etc, e educá-los bem, e dar limites, e ao mesmo tempo fazer isso que tenha um equilíbrio entre firmeza e carinho e amor e complacência e misericórdia, mas também, enfim, a punição na medida correta. Não estou falando de violência, mas, enfim, sei lá, milhões de questões aí da realidade da criação de filhos, né? Que, graças a Deus, eu não preciso me envolver muito na prática com isso, mas a gente tem um pouco de noção como que funciona. E, por fim, o último propósito que eu coloquei na vida aqui é aprender a abrir mão. Esse é um propósito bem importante. Todos nós estamos num processo de envelhecimento e morte. E ter filhos não faz com que a gente transcenda a nossa própria experiência de envelhecimento e morte. Claro, existe um pouco dessa ideia de que você passar os seus genes adiante mediante os seus filhos, meio que é a forma mais próxima que a gente tem de ser imortal. É como a gente meio que, pelo menos assim, sem ressurreição, sem pensar nessas coisas espirituais e salvação e blá blá blá. Mas na vida, no mundo terrestre aqui, a forma, entre aspas, melhor que a gente teria de avançar o nosso legado é dar o nosso DNA, pelo menos metade dele aí, juntar com a mulher e tal, e filho. Porque, né, é a forma da gente meio que se perpetrar. E aí vamos pensar se eu fosse que nem o Donald Klein aí, sem filho. Eu tô querendo ter um, né? O cara que teve quase uma centena de filhos. Aí ia ter uma centena de pessoas parecidas com Ezequiel. Já pensou como o mundo ia ser bem pior? Se tivesse uma centena de pessoas como eu? Vocês estão reclamando de um Ezequiel Gomes? Imagina uma centena. É uma coisa meio maluca, assim, de se pensar, né? E você vai se perpetrando, assim, na realidade do negócio, assim. E a gente tem um pouco a sensação de que quem vai fazendo isso vai avançando. Aí, por exemplo, eu tenho filho, daí o meu filho tem neto, aí o meu filho parece comigo, meu neto parece comigo, meu tatara. Daqui a pouco tem 200 gerações para frente, tem alguém parecido comigo lá, 200 gerações daqui para frente. É como se eu tivesse me perpetrado, entendeu? Eu saí daqui 200 gerações para frente, eu tô lá ainda. É a sensação que se dá. Mas isso é uma sensação, obviamente, ilusória, porque o seu filho não é você, e você morreu já, depois de 200 gerações você já está morto, já não tem mais o que fazer. Então, nesse aspecto, um dos propósitos da vida é a gente aprender a abrir mão da vida, que é a gente aprender a envelhecer e morrer.
E isso tem que nos acompanhar independentemente de a gente ter filho ou não. E quem tem filho também tem que aprender, né? Sei lá, se você tem os seus filhos pequenos, vamos pensar assim, mas você descobre que você está com câncer, você vai morrer em 6 meses, não vai ter cura, não vai ter milagre, não vai ter medicina que vai te salvar. Nesses 6 meses que você vai viver até você morrer e deixar os seus filhos pequenos, é um aprendizado extremamente doloroso, extremamente pesado, mas que você tem que ter. Abrir mão do controle, abrir mão do futuro, abrir mão da sobrevivência, abrir mão de qualquer prosperidade. Então, você pode ter 1 milhão, 1 bilhão na sua conta, que se você morrer, no final não adianta nada. Você fez um impacto maravilhoso no mundo, tá morto, parabéns. Você ensinou, você influenciou, você fez isso e aquilo. Morreu, acabou. E a gente tem que aprender a morrer. Né, que inclusive acho que é a lição mais difícil, uma das lições mais difíceis que existem na vida, que inclusive fazem evocar todas as questões filosóficas e religiosas em função se Deus existe ou não, se existe vida após a morte ou não, porque isso tudo é muito essencial para o ser humano, independentemente das opiniões diferentes que existem entre nós a respeito dessas questões, tá? Então, eu, como uma pessoa que não tem filho, não quer ter filho, pelo menos nesse momento da minha vida, e caso eu tenha tido filho, e meu filho esteja assistindo esse vídeo depois que eu morri, muitos anos depois, não leve isso a mal não, viu? Te amo. Mas, em algum momento da minha vida, eu não quis ter filho. Mas caso acontecer, ou caso eu mudar de ideia, tenho certeza de que terei muita gratidão, tenho certeza de que, como muitos pais, vou testemunhar que isso, né, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, nos torna menos egoístas, ainda que também não quero dizer que ter filho te coloca acima da humanidade. Tem um monte de pais que continuam sendo egoístas, maliciosos, maldosos, pessoas ruins. Então, ter filho não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa sem pecado e muito melhor e acima das demais. Não é essa a realidade, mas ter filhos com certeza é uma experiência que pode transformar a nossa vida. Apesar de eu nunca ter passado por isso, eu tenho certeza que isso é assim. Até pelos testemunhos mesmo, você que está assistindo esse vídeo, que tem filhos, sabe do que eu estou falando melhor do que eu mesmo. E quem sabe um dia eu terei essa experiência ou não, mas todos nós temos que aprender a morrer, aprender a abrir mão de controlar a nossa própria vida, o nosso próprio destino, o próprio destino dos nossos filhos e deixar isso nas mãos de Deus, né? Que tem que ver um pouco com o aprendizado de ter confiança em Deus, mesmo em meio ao envelhecimento e à morte. Beleza? Então é isso. Quis dedicar um pouco aí desses pensamentos para vocês. Espero que tenham feito bem a alguém que teve paciência de ouvir até o final. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.